Bom dia, galera. Bom dia, ouvintes do programa Educação em Foco. Um novo formato para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre resistência das lutas, resistências sociais. É isso, Mãe? Gente, esse tema vem abraçar aí a nossa situação, o nosso problema. Vocês estão notando, a gente não está na rádio. Uma rádio que a gente se despede com todo carinho, com muitos agradecimentos. Foi um momento muito importante para a gente, mas que agora né, senhora? A gente se viu separado aí da rádio, mas a gente agradece a oportunidade de ter estado lá, né? E quem sabe a gente não faz aí novas alianças, né? Que façam com que a gente caminhe a passos largos, que é isso que importa. Antes de começar, né, efetivamente o programa, no assunto que a gente vai trazer hoje, que é resistência, eu quero dizer que não há nada, mas nada mesmo que possa acontecer que vá fazer o programa parar, de forma nenhuma. A educação no Brasil, ela vem caminhando com muita dificuldade quando a gente fala de democracia, e a gente precisa unir forças e criar laços para essa resistência, né? A gente hoje vive um programa municipal de educação cuja gestão democrática não consegue caminhar, como a gente vinha falando no último programa, né? Com a professora Rosângela. Aliás, um abraço enorme para você, professora. Foi um programa muito enriquecedor. A gente não consegue implementar, não consegue andar com essa gestão democrática, mas pode ter certeza que no que depender de mim, no que depender do programa, e tenho certeza que eu não vou falar por ele não, mas no que depender do Carlos, a gente vai conseguir, a gente vai alçar essa gestão democrática. Mas enquanto houver forças ocultas tentando pausar, cercear o direito de expressão, o livre direito de imprensa nessa cidade, nós vamos ver muitos outros programas de rádio, programas talvez aí de internet, que tem tudo para ajudar a cidade a caminhar, mas que, infelizmente, forças ocultas fazem questão de perseguir, oprimir e retirar do ar tudo que é bom, principalmente aqui para o povo de Santo Antônio de Pádua. Isso é uma realidade. Hoje a gente vai estar falando disso justamente com a Maria Clara, um pouco sobre resistência. E, Maria Clara, fala pra gente um pouquinho do seu conhecimento. Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Maria Clara Marquito. Eu sou filha da Simone. Qualquer semelhança não é coincidência. Vocês podem notar. A gente não é irmã, tá? Eu sou estudante de antropologia da UF, estou no 7º período. E eu estudo a resistência no movimento dos quilombos. Meu TCC é sobre o quilombo de São José da Serra, lá fica em Valença, e é um quilombo que realiza todo ano a festa do jongo. E é uma festa que é isso, assim, é a resistência, principalmente da identidade deles, que eles já vêm lutando há muitos anos. É uma festa que é muito conhecida, vem muitas pessoas para a festa, atrai muitos turistas para a cidade. E eles estão lá lutando com todas as dificuldades deles. E eu estudo isso. Quando a gente pensou nesse programa, Resistência, a gente nem sabia, né, que a gente ia estar sendo... A gente não sabia ainda que tinha saído da rádio, a gente tinha pensado nisso, a gente trouxe 2 professores também, falariam pelo telefone, agora não vai ser mais possível por enquanto. A gente... foi uma certa coincidência, porque um tempo atrás, uns dias atrás, uma professora, ela foi questionada dentro da Secretaria de Educação, não foi em Pádua não, tá, gente? Dentro da Secretaria de Educação, sobre o fato dela ter passado um filme para os alunos, que esse filme se chama Besouro. Aliás, quem tiver Netflix, e quem não, procura na Netflix, tem, quem não, procura no YouTube que vai achar. E esse filme Besouro, ele vem falando sobre um trabalho belíssimo de uma figura, né, que é o Besouro, que é um capoeirista, né,
e ele vem trazendo esse ar de resistência. Não é de hoje que a gente conversa sobre isso, né, Maria Clara? Falando da importância da antropologia dentro da educação. Né? A gente, ao longo da faculdade, até antes de você entrar, a gente já vinha discutindo isso, como que é importante a antropologia dentro da educação. O que você acha que pode estar ocasionando esse tipo de posicionamento? Por que a Secretaria de Educação, por exemplo, aceita isso como denúncia, né? Uma professora passar um filme, né, sobre essa resistência. O que você acha? Onde que fica esse incômodo? Por que isso existe dentro da educação? Eu acho que é uma questão cultural, né? Porque se você for parar para analisar, desde os primórdios da história do Brasil, a gente foi educado para ficar calado, para aceitar. A gente tem a cultura do medo. A gente não tem a cultura de ouvir o outro. A gente acha que quem está no poder tem que te calar, você não pode dar a sua opinião, entendeu? E eu acho que isso desde sempre, desde a época do colonialismo a gente tem isso. Não é de você chegar e perguntar assim, cara, você não concorda por quê? Vamos dialogar sobre isso. Vamos tentar construir uma solução para isso juntos. Isso não existe. Infelizmente, o poder, para poder existir, ele tem essa coisa cultural de que tem que ter junto dele o medo. Que só assim você consegue permanecer ali. E a gente vê que as relações ainda na política, infelizmente, são feitas desse modo, né? Você não tem direito de falar o que você pensa. Não tem. Inclusive, quando a gente fala o que a gente pensa, a gente tem um problema de tirar do ar, a gente às vezes sofre perseguição no trabalho, perseguição até mesmo na vida pessoal. Porque quando a gente fala a verdade, quando a gente resiste a determinadas situações do cotidiano, não só o meu, o cotidiano da professora, o cotidiano do aluno, a gente está lutando por uma causa. E sem luta, não tem vitória. Às vezes a gente está tomando um cacete, a gente está apanhando da vida, apanhando até mesmo dos adversários, das pessoas que perseguem para tentar ceifar o direito da gente se expressar. É justamente isso. É uma resistência. E enquanto houver forças, haverá luta, haverá vitória. Sim, com certeza. Às vezes a gente perde numa coisa, mas a gente ganha em outras, né? É uma questão relativa. Mas se não houver resistência, não tem como você caminhar. Na história do Brasil a gente viu isso, né? Durante as ditaduras a gente viu vários setores se posicionando, se instruindo e se unindo, né? Para justamente derrubar toda forma de opressão, que é uma maneira burra de você trabalhar política, né? Em qualquer instância. Você não está nem se favorecendo, nem está favorecendo o seu país. É uma ilusão, né? Eu lembro de um dizer que falava assim, a gente tem duas obrigações em combater qualquer opressão, né? Qualquer ditadura. A primeira que a gente tem que combater é por nós, né? Para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa crescer. E a outra é para favorecer o opressor, para que ele pare com essa manobra que faz mal também a ele. Não faz mal só àquele que sofre, faz mal ao que faz também, né? Ele vive uma vida limitada em jogos para poder prejudicar, para poder... nós tivemos aí a ditadura, né, militar, com tantas mortes, tantos sacrifícios, né? Tanta violência, né? Isso faz mal para todos os lados, isso não é bom para ninguém. Então, cabe a nós aqui, nós que eu digo, todos que de alguma forma se sentirem lesados, a gente está montando esse bloco de resistência, a gente está montando esse bloco de discussões para que a gente possa amadurecer. Uma coisa que a gente falou no outro programa, eu repito, eu continuo preferindo errar o meu erro do que errar o erro do outro, né? E isso, para a gente errar, até para a gente errar o erro da gente, a gente tem que conseguir estar discutindo, né, de verdade, a gente tem que conseguir estar dialogando de verdade.
E se a gente não consegue montar esse diálogo, essa discussão, aí não é crescimento. Aí é ser usurpado, aí é ser humilhado, aí é você ser enxovalhado. Quando você debocha daquele que você já está humilhando, daquele que você, né, persegue, tira do setor dele, joga em outro, né, para humilhar ele, para que ele fique tensionado. Tudo isso, gente, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, né, você é opressor, você é aquele que faz, pode parecer que não, mas aí vem os problemas, vem as doenças, vem as neuroses, as psicoses, tudo isso faz mal para todo mundo, não? E isso é uma coisa que vem acontecendo em Pádua 24 horas por dia. Tem gente que perde tempo, ao invés de estar trabalhando em prol da comunidade, em prol aí de reduzir o próprio salário, porque já ganha muito bem, e está desenvolvendo aí a redistribuição dessa renda, porque tem gente que ganha muito e os professores que ganham nada. Nada, não é mesmo? Literalmente, gente ganhando muito, gente querendo ganhar ainda mais, com burburinhos aí na Câmara de Vereador querendo aumentar o próprio salário. Só que a gente está falando de resistência, e exatamente aí que está o problema. Eles têm tanto medo, tanto terror, estou falando assim, é uma experiência, eu acho que você também está podendo vivenciar isso. Quando eu ou você chega num lugar, a pessoa que ela é o vereador, ou a pessoa que é o puxa-saco aí de algum político, ela toma outra postura. De repente a pessoa não está nem trabalhando, está lá mexendo no celular, ela começa a trabalhar. Sabe o que é isso? É respeito. Medo quem tem é aquele que persegue a gente para tentar surrupiar, cercear, desacatar o nosso direito de estar aqui falando para vocês. E eles, de certa forma, às vezes conseguem. Detém poder, número grande de advogados, conseguem interferir aí em alguns órgãos para fazer a coisa andar mais rápido. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia, principalmente, de políticos usando o judiciário para cercear a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, de movimentos, de forma a vamos processar fulano de tal por injúria, calúnia, difamação, quando na realidade o que está escrito ali é em observância à verdade. Sem liberdade, a verdade não aparece, não tem jeito, vai continuar escondido. Se a gente não tivesse falado que a prefeitura comprou 100 toneladas de arroz e aquele monte de mantimento, como que você ia saber? Não, com certeza. A gente tem que estar sabendo do nosso dinheiro, que fique claro, a gente precisa saber do nosso dinheiro e para onde que está indo esse dinheiro. É um tal pedido que a gente faz no final, né, para a Câmara dos Vereadores, pelo amor de Deus, a gente está falando de merenda de criança. A gente está dizendo que as crianças em Santo Antônio de Pádua, nas escolas que eu conheço, não tomam café da manhã. Não há motivo para isso, não tem a menor sinalização. Isso é um absurdo, isso é uma afronta. Você tirar de criança o direito de se alimentar em todas as refeições dela é motivo, na minha opinião, para a cidade inteira se comover e paralisar. Agora, a gente, quando você acha que você já viu de tudo, né, você fica estarrecido com as novidades. E a gente ficou sabendo que também para os quilombolas, né, existiu um cerceamento no seu direito de estudo, não é isso, Maria? Sim, o governo do Temer agora está cortando as bolsas de auxílio dos quilombolas e dos indígenas. E ainda, além de estarem cortando, eles mandaram eles escolherem entre eles quem que vai permanecer com as bolsas, as poucas que restaram. Então, os alunos têm que escolher entre si. Já tem vários que, obviamente, já saíram da universidade porque não tem como se bancar. Eu acho que é muito covarde isso que está acontecendo pelo seguinte: se você está numa ditadura, você está ciente de que aquilo tudo que está acontecendo ali é porque você está numa ditadura, você está vivendo aquilo. Agora, você está numa democracia e você vê que está rolando uns trâmites ali atrás. Vamos cortar aqui, vamos tirar ali, vamos tirar o direito do outro, porque assim ele vai ficar inteligente, porque assim ele vai estudar, ele vai reconhecer os direitos dele, ele vai poder ali bater de frente com você. Então, você fazer tudo isso escondido, porque é o que está acontecendo, na calada, essas coisas, eu acho muito covarde.
Você não bate, se você tá fazendo isso, então você bate no peito e diz, entendeu? Tá rolando assim, então agora temos uma ditadura aqui, porque é o que tá acontecendo. A única diferença é que não é dito assim com essas palavras, mas democracia não é. E de novo na educação. E de novo, o corte de novo é na educação. Sim. E de novo é um grupo que já vem sendo, que além de ser, né, o grupo que constrói esse país, que são os negros, que são os afrodescendentes, são sistematicamente tirado deles, né, aquilo que lhes é de direito. Agora, para a gente de novo dando um passo gigantesco para trás, mais uma vez na área da educação, e mais uma vez a gente lê a notícia, a gente expõe a nossa opinião e vira página, como se também fosse pouca coisa. E não é pouca coisa, é tanto, né? É tanto que a gente, eu fico impressionado, tomada de ver a que ponto a gente está chegando de aceitação, né? Como se não pudéssemos. Gente, eu tenho certeza absoluta que não há instância educacional que funcione sem professor. Não há MEC que funcione sem todos os professores do país. Não há educação estadual sem que todos os professores do estado estejam atuando. Não há estrutura de educação municipal sem que todos os professores estejam atuando. Então, quando a gente está falando aqui de resistência, a gente precisa saber que nós somos os atores. Fica dando a impressão de que um presidente da República pode decretar um atraso desse, pode impor um atraso desse, que não há nada que se possa ser feito, ao contrário. Ao contrário, não há autoridade educacional ou não que não esteja subordinado a nós. A nossa aceitação, a nossa negação. Então, a gente vai vendo como que nos é posto certas ideias de submissão e a gente não percebe que a gente está falando da gente. Entende? A gente não está falando do outro. Quando a gente teve aqui o nosso colega, aliás, um abraço para ele, o soldado Tobias, ele veio aqui falando, né, da dificuldade que é de deixar claro que a violência que está instaurada, né, no estado do Rio de Janeiro não pode cair na conta do PM, ou seja, eu não posso responsabilizar os policiais, né? E aí, quando a gente responsabiliza os policiais, eu como professora, né, que estou no movimento, que em várias situações de manifestação no Rio, tive confronto com a polícia, quando eu coloco na conta da polícia, além de deixar a discussão muito rasa, eu não estou dando o devido valor à minha ação, preste atenção. Será que eu, na educação, não estou fazendo o mesmo? Porque a polícia está lá para salvaguardar o poder. Ela continua salvaguardando o poder. Quer ela entenda isso, quer não. Ela está lá salvaguardando o poder. E eu não estou fazendo o mesmo? E quando eu ignoro que o meu aluno não toma café da manhã, eu não faço o mesmo? E quando eu absorvo, né, a normativa de que eu não posso entrar dentro do refeitório para saber o que meu aluno está comendo, eu não estou fazendo o mesmo? Quando eu aceito material de segunda, terceira linha, a gente está falando, o que a gente volta a falar? A gente está falando de quadro interativo? Não, nós estamos falando de giz. Entende? Então, quando eu aceito isso, tá bem, o que eu posso fazer? Eu não estou fazendo mesmo? Eu não estou lá salvaguardando também o poder, o status quo daquilo que a gente sempre viu? Pô, é essa discussão que a gente tem que trazer, tem que estar trazendo aqui pra gente. Bom dia, Graciana, bom dia, Gilmar, um beijo para vocês. É essa discussão que a gente tem que estar trazendo pra gente, porque senão eu esqueço, gente, eu preciso falar. É essa discussão que a gente tem que estar trazendo. Qual é o meu papel? Qual é a minha situação? Sabe? Eu fico muito temerosa por tudo que a gente vive aceitando calado, vive aceitando, dizendo o que eu posso fazer. E esse trabalho dos quilombolas, eu acho que mostra tanto isso, essa resistência de grupo, esse saber o que fazer, sabe? Buscar caminhos para mudar, buscar caminhos para impedir.
Sim, a primeira vez que eu vi um quilombola falando foi numa disciplina minha de psicologia, e os meus professores conseguiram trazer ele lá de Oriximiná até a UF, e aí ele começou a falar até mesmo como é estruturada a educação deles, assim. Eu achei interessantíssimo, porque é completamente diferente da nossa, sabe? O estudo de cada aluno é uma coisa muito individual do professor com ele, os ciclos são completamente diferentes, se aquele aluno tem mais dificuldade naquela matéria, a matéria que ele vai focar mais, ele não precisa ficar assistindo aquela outra que ele já sabe muito mais. E aí ele falando que acha muito absurdo, que isso é uma coisa que é verdade, e eu não tinha parado para analisar até ele dizer. A gente vai até lá, a gente como pesquisador, né? A gente estuda o que eles fazem, o modo de vida deles, e a gente leva aquilo de volta para a universidade, de modo que eles mesmos não podem vir e falar sobre eles. Assim. Então, você está falando da cultura do outro sem que ele possa falar dessa cultura dele, sem que ele possa falar da resistência dele. E é muito complicado, né? Você está sempre falando do outro, porque por mais que você tente muito se despir de todas os seus princípios, as suas ideias, todas aquelas vivências que você já tem, é muito complicado isso. Só que também tem aquele empecilho que já não tem verbo para nada, para você poder conseguir trazer ele então para falar, mais complicado ainda. E aí, ele falou durante 4 horas, mas se ele quisesse falar o dia inteiro, provavelmente eu teria escutado ele falando o dia inteiro. E eu acho que foi aí que eu percebi que o audiovisual é uma ferramenta que a gente tem, principalmente no mundo atual, que a gente pode usar muito a favor, porque existem outros meios de linguagem. E esse é o meio que a gente pode trazer eles para mais para perto, assim, sabe? Até porque eles, por exemplo, o modo de como a gente vai se formar numa graduação. Você vai fazer um trabalho escrito para você poder se formar. Cara, o quilombola falando 1000 vezes mais lindo. A fala dele, o jeito que ele fala, as coisas que ele fala. Eu não conseguiria reproduzir aquilo no papel. Da mesma forma que ele também não conseguiria. Então, assim, a oralidade é um forte deles. Como é que você vai estruturar aquilo de modo que o cara não possa, sabe, dizer o que ele tem que dizer? E aí você também não tem subsídio do governo para você poder trazer o cara e poder falar. Então você fica naquela questão assim, né? Como que eu vou reproduzir isso? Aí eu encontrei o audiovisual como uma maneira, assim, de poder mostrar um pouco mais disso. Só que é gritante, assim, quando eu fui nessa festa do João que teve lá no Quilombo de São José da Serra, eu fiquei impressionada, assim, com o modo que eles vivem. Desde quando eu cheguei lá, assim. Dá pra ver que é uma miséria infinita. E eles te recebem de braços abertos. Eles não tinham ideia de que eu era a primeira vez que eu fui lá. E a dona Tetê me botou pra dentro de casa, me botou pra comer umbu, não sei o quê. E você para pra ver depois, assim, eles não têm nada. Eles realmente teve um cara que foi conversar comigo que ele tava realmente passando fome, assim. Porque o governo, depois de muita luta, muita resistência, eles conseguiram a terra deles. E isso também já é um processo muito grande. Isso porque eles deram a sorte de estar numa fazenda em que os fazendeiros gostavam dos escravos que moravam ali e deixaram aquele pedaço de terra para eles depois que eles morreram. Mas mesmo assim, eles tiveram que lutar no judiciário para poder conseguir. E depois de muita luta, eles conseguiram. E ainda assim, é muito injusto, porque como é que você deixa um pedaço de terra e joga para lá e acabou? Sabe, a gente tem uma dívida histórica assim. E a gente ignora isso. E assim, eu com todos os meus privilégios que eu tenho, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é, de alguma forma, falar disso. Botar para mais gente ver, para mobilizar mais gente. Porque a resistência deles já é absurda, assim. Você não tem máquinas que podem te ajudar a produzir, você não tem como plantar lá, você não tem instrumentos para isso. As escolas são precárias demais. É só o ensino primário, assim, tem criança que não sabe ler, não sabe escrever ainda, porque o governo ele não dá essa ajuda. E tem que ter um estudo personalizado, sim, porque a cultura deles é a cultura deles, não tem por que a gente enfiar aquela baboseira de branco, colonialista, não tem porquê. E aí o governo também não quer arcar com esses custos. A estrada é uma estrada horrível, cheia de buraco. Para você poder chegar lá, se você for depois de um temporal, por exemplo, você não consegue passar. Como é que as crianças saem de lá para poder ir para a escola? Porque a maioria das crianças, quando vão ficando mais velhas, elas têm que ir para a cidade, que é Santa Isabel.
E para eles poderem sair de lá, se chover, por exemplo, eles foram para a escola de manhã e choveu muito de tarde, de noite eles não conseguem voltar de volta. Eles têm que dormir na casa do motorista. Porque a prefeitura e o governo, eles dão o trabalho de ajeitar a estrada. Sabe? É o transporte, né? Se você puder andar ali, sair do local. Já que você não tem toda a estrutura ali que você precisa naquele lugar, para você poder ir até outra cidade. Você não tem como sair, você não tem como voltar. Isso é absurdo. E aí a gente fala de bilhões desviados do dinheiro brasileiro. São bilhões. Ele dizia que é o quê? Que é má administração? Má administração nada, Carlos. Falta de máquina? Não é também. Existem programas e programas para poder gerar estradas, rodovias, estradas vicinais principalmente, mas que a gente não vê isso ser utilizado. Vamos dar um exemplo aqui, a cidade de Santo Antônio de Pádua. Existe um programa estadual, que é o programa Estradas da Produção, que esse ano vai ser utilizado aí pelo novo secretário de Agricultura, que inclusive eu não gosto nem um pouco dele, acho ele muito incompetente, vou falar bem reto mesmo, porque infelizmente essa é a realidade, aonde o cidadão que não sabe o que é uma planta, vai mexer com a agricultura, nunca plantou uma babosa no chão, nunca jogou uma semente em lugar nenhum, vai querer mexer com a agricultura. E essa agricultura vai ser responsável por esse programa que vai passar na cidade, que é o Estradas da Produção, que é para poder dar uma consertada e um ajuste nas estradas aqui da cidade. Só que o que acontece? Primeiro vai passar nos lugares onde que já é combinado, né? Até estrada para vaca esse pessoal vai fazer. Quando, na realidade, a gente sabe que a cidade tem quase 600 quilômetros de estrada vicinal totalmente abandonada. Vai passar em alguns lugares para beneficiar algumas pessoas, para angariar votos para esse futuro candidato em 2020. É assim que está sendo usadas as máquinas. Entendeu? Então a gente às vezes, não está passando a máquina. Não está passando porque a máquina está em outro lugar, beneficiando outra pessoa. Volta a falar de merenda, Simone. Merenda, então. A gente tem professor aqui falando para a gente que sobre a questão de, apesar de tanta comida, tem criança que não está podendo repetir a merenda. E que a gente abra muito olho com isso, porque infelizmente a gente viu numa cidade do estado de São Paulo, né, as crianças sendo carimbadas na mão, elas iam comer, elas recebiam um carimbo na mão, carimbavam a mãozinha delas, para que elas não pedissem novamente aquilo que elas haviam comido. Isso não é lá em Marte, não. Isso foi aqui no estado de São Paulo. Agora vou dar um exemplo rapidinho. Aqui, que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, a mãe do deputado Áureo, que inclusive deve estar vindo aí, se não já veio em Pádua, né, o deputado da vereadora Zoológico, a mãe dele foi a secretária responsável por comprar aquele monte de alimentos da Prefeitura do Rio para as crianças. Infelizmente comprou demais, aí teve que dar para as crianças, na Páscoa, 2 cenouras para cada criança. E sabe qual foi a desculpa da mãe do deputado Áureo, que teve que ir em Pádua? Foi que comprou merenda demais. Olha que absurdo. Isso aí a gente tem que levar na seriedade que isso tem, sabe? A gente tem que estar em cima com toda a seriedade que isso merece, né? Eu digo que o ridículo, ele aumenta, ele ganha corpo na medida em que a gente só observa, né? Então é assim, a má atuação das gestões, elas amplificam na medida que a gente cala, né? Na medida que a gente não olha, que a gente não pensa, que a gente não discute, não raciocina, né? Sobre essas questões. E aí a nossa gestão democrática aqui em Santo Antônio de Pádua, lembrando que a gente está falando aqui de resistência, ela está encontrando uma dificuldade gigantesca de nascer, justamente porque a gente não dialoga, né? Hoje, os professores da rede, eles têm momento nenhum de encontro, momento nenhum de diálogo, de crescer,
dentro do trabalho, né? A gente vê muita historinha, muita festividade, no sentido de festa mesmo, né? A gente vê muito diretor querendo se lançar, né, na mídia, querendo ganhar, não sei bem o que, mas querendo ganhar autoridade, não sei. Enquanto isso, a gente vai jogando para debaixo do tapete aquele trabalho de alfabetização que não é feito. Esse trabalho de alfabetização que não é feito, esse a gente não consegue sentar e chegar às vias de fato, porque a gente vai descobrir que se a gente conversar sobre ele efetivamente, pode vir metodologias, podem vir ideias novas, pode vir um monte de coisa que vai bater na nossa porta e não vai entrar, não vai ter resultado, sabe por quê? Porque se o meu aluno, né, tem um problema grave de doença, e eu estou falando com propriedade, se o meu aluno tem um problema grave de doença e não tem respaldo no sistema de saúde, ele vai conseguir suplantar de que maneira? Se o meu aluno precisa do neurologista, né, e não consegue encontrar, imagina 1, 2, 3 neurologistas para uma rede inteira, agora você imagina nenhum. Né? Nem psicólogo tem para as pessoas doentes da cidade. Estou falando isso porque a minha mãe é esquizofrênica, a gente depende, não tem. Aliás, nem remédio tem na policlínica, remédio de tarja preta, não tem nada. Aí a desculpa é que não vem verba. Não vem verba. Agora deve ter ficado presa o negócio. Pois não vem verba, mas arrecada-se 130 milhões por ano, investem-se 40 milhões por ano na saúde. 40 milhões por ano na saúde. Mas, Carlos, é que tá. A gente já viu no ano passado que isso não deu certo. Aí, esse ano, fazem de novo para não dar certo. Eu não entendo muito bem qual é o mecanismo de elucubração da Câmara de Vereadores. Não é possível que a Câmara não esteja vendo que você viabilizar 50% do orçamento municipal para que se disponha para o Executivo, para que ele possa dançar dentro das secretarias com esse percentil, que isso não está dando certo. Não é uma questão de se sempre fez, se nunca fez, não é essa questão. Não está dando certo. A gente não consegue acompanhar o que está indo para onde e por quê. A gente não consegue acompanhar. E quando a gente não acompanha, eu vou falar aqui bem enlaçado dentro da Secretaria de Educação, da nossa área de educação, quando você não acompanha, né, que você só fica no ouvir falar, você tem sérios e vai ter sérios problemas para conseguir administrar sua própria ação. Porque eu estou dizendo, é perfeitamente possível, é desumano a rede continuar com essa história de não dar café da manhã para criança. Gente, eu trabalho no Álvaro Lontra, é sexto ou nono, as crianças tomam café todos os dias. E eu volto a falar isso, vou falar 1 vezes, a diretora foi eleita. E está todo mundo de olho assim que eu digo, o professor passar e ver que não tem café da manhã, ele vai falar. Se a diretora vê que por algum motivo não possa ser possível, isso não aconteceu, mas eu estou dizendo, se ela visse, ela iria falar. Entende? O secretário percebe perfeitamente, claramente, que é indispensável se dar o café da manhã nessa cidade aqui do lado, chamada Miracema. Por que Pado não vê? Como assim não é necessário? Qual diretor que vai dizer que é dispensável dentro da sua escola o café da manhã para as crianças? Duvido, não tem. Entende? E aí a gente tem que aprender que se a gente não brigar por tudo, nada virá. Vamos olhar lá para trás. Eu não estou falando de gestão, gente. Eu não estou falando que a gestão anterior é melhor que essa, de forma alguma. Eu estou dizendo, vamos olhar para trás e ver se nós estamos caminhando para o alto ou não. Não estamos. Não estamos. Se já houve um momento em que as crianças tomaram café da manhã e hoje não tomam mais, então não estamos caminhando para o alto. Sabe? A gente está caminhando muito profundo. E aí a gente justamente, se o quilombola para a gente parece uma realidade distante, eu me pergunto se a gente não está reproduzindo os cortes aqui
Da mesma maneira. A situação é complicada quando a gente sabe o que foi comprado. A gente sabe que foi maçã, mamão formosa. Eu não vi banana nos últimos editais de licitação. Mas o que de vez em quando aparece nas escolas é banana. Estão dando banana para os alunos, banana para os professores, banana para a população. Banana, literalmente. Estão enfiando banana goela abaixo. Mas é banana. Mas aí quando a gente bate num assunto, por exemplo, olha, 100 toneladas de arroz é muito. Tanto juntando tudo da saúde, da educação, é muito. Para quem está sendo comprado, por quem está sendo comprado, e a gente bate na tecla, vai ver a esposa do vice-prefeito, é a dona do mercado, que participou e ganhou da licitação. E o outro mercado que participou da licitação junto com ela é do próprio Beto, vice-prefeito. E os sócios são todos amigos entre si. Como é que você vai justificar uma coisa dessa? Se não é um ato ilegal, no mínimo é imoral. Porque nas escolas a gente não vê essa quantidade de alimentos chegando. Vai falar que chega? Mentira. Meus sobrinhos estudam lá, a gente tem professores dentro das escolas que veem isso. Vai falar que chega esse mantimento lá? Mentira. Mentira. E é justamente por causa dessa situação da esposa do vice-prefeito ser a vendedora do alimento aí todo para a prefeitura, que talvez a gente tenha sido tirado da rádio. Porque a verdade é uma coisa que ela fere e dói. Ninguém quer ver a verdade. Machuca. Machuca no bolso. Tá doendo na barriga também? Essas crianças, né, Carlos? Não tem que ficar calado, não. Tá doendo na barriga de aluno. Entendeu? E a Luana, você está certíssima, falou que pra gente, pô, meu filho vai pro terceiro ano, se aprender a ler, não é normal. Isso não é o que se espera da rede. Mentira que isso é normal. Não é normal, não, deu errado. É mais uma filosofia educacional de vamos jogar promoção automática, vamos passar todo mundo sem ler e se escrever, para esconder, para brincar com números. Eu canso de falar, IDEB é pura numerologia, papo furado. Quantas escolas ficaram aí sem fazer o OBMEP? Por quê? Quantas vão ficar sem fazer o OBA? Por quê? Sabe? É tudo uma questão de números. Entende? Enquanto isso, os nossos alunos, e nós não estamos, não é discutindo, não, a gente tem que colocar com firmeza, a gente tem que decidir o que a gente quer para essa rede. Quantos alunos estão chegando no 6º ano, eu não vou falar nem do primeiro, nem do segundo, terceiro, não, Carlos. É no 6º ano, sem saber ler. Isso, tá? É covardia, isso é crueldade. A gente não tem que participar. Nós não estamos aqui para escrever currículo de ninguém. Para escrever currículo de secretaria de educação, escrever currículo de gestão, para depois dizer que no período dele o IDEB subiu horrores. Enquanto isso, nós estamos fazendo um papel que eu desconheço. Que papel é esse? De 30 questões, nós precisamos fazer, foi estabelecido na rede que para fazer avaliação e prova, a avaliação tem que ter 30 acertos e a prova tem que ter 20 questões, como se nós fôssemos inábeis, como se nós, professores, não soubéssemos o número de questões que deveríamos colocar. Enquanto isso, a própria secretaria não consegue coadunar, fazer cantar junto currículo, avaliação e conteúdo. Montaram um currículo em cima de um livro que daqui a X tempo veio outro livro. Pronto. Matou o currículo da rede. E aí o problema é nosso. Nós é que temos que estabelecer e aceitar e engolir, para variar, 30 acertos. Eu me pergunto, Maria, da onde que vem esses números? Às vezes eu acordo isso na cabeça. Quem foi a criatura que desenvolveu esse número de acertos e questões, mas não quer saber se o aluno tem livro que faça sentido com o currículo? Que tipo de gestão é essa? Que não quer saber se o aluno está tomando café da manhã. Entende? E que vem dizer que é de justo e bom tom que o piso seja o piso nacional, que o piso nacional seja 1.200. Então, o que eu vejo é uma responsabilidade
em cima dos professores. Alguém perguntou para os professores da rede o que eles achavam sobre a promoção automática? Eu não estou questionando aqui, não estou dizendo que essa foi um encaminhamento da rede. Mas quem aceita somos nós, quem aceita é a rede. Eu acho que conhecimento ele também é uma ferramenta e ele é um meio de resistência. E a partir do momento que você não vai dar para a população, para a massa mesmo, essa ferramenta, é mais fácil para vocês de você conseguir aquilo que você quer. Então, para eles é muito propício, né? Eles fazerem isso. É muito mais fácil para o governo ter um povo ignorante que não entende os próprios direitos. Logo, se eles não entendem os próprios direitos, não poderão cobrar. Sim, com certeza. E tudo que os vereadores de Pádua querem é isso. Porque nós temos 13 vereadores. Né? 12 são oposição ao povo. Viraram as costas aos próprios eleitores. Porque se o prefeito mandar para lá uma lei que vai cortar a merenda escolar para as escolas, eles vão votar a favor. Porque aparentemente eles são pau mandado. Sim. Porque não é admissível que você vote lei para aumentar o gasto da prefeitura com criação de novas secretarias, criação de novos cargos. Foram vários cargos criados ano passado, criação de novos departamentos são votados com facilidade. É claro, o vereador vai poder colocar a esposa para trabalhar, o filho para trabalhar, a cônjuge para trabalhar, que é a esposa fora de casa, que tem vereador assim ali. E esse é o nível de Câmara que a gente tem. A Câmara omissa, conivente, que às vezes a gente tem a impressão que é uma Câmara que recebe propina para não trabalhar do lado do povo. É uma impressão que a gente tem. A gente que está de fora, vendo chegar a lei e eles votarem isso sem pensar duas vezes. 10%. Porque tem vereador dentro da Câmara que não sabe ler e nem escrever. E disse no microfone que leu e entendeu os assuntos. E isso não é admissível. Isso não é admissível. O vereador tem um prazo para votar qualquer lei. Em 48 horas o vereador vota leis que oneram o dinheiro público, que prejudicam a sociedade no geral, o povo todo no geral. Por exemplo, eles querem vender a água de Pádua, é um patrimônio do município. Se chegar lá para vender, vai ser vendida. Porque a gente sabe como que funciona a Câmara de Vereadores. Infelizmente, se manda um papel para lá, assina embaixo, fala que você aprova, eles vão aprovar. Coitado do Paulinho tomando cacete no lombo lá sozinho. Entendeu? Dá até pena dele, coitado. Vai tomar muito ainda, porque ainda tem muito caminho pela frente. Assim, eu acho que é importante falar também que, ainda mais nesse ano, que é o ano de eleição, né? Eu acho que a gente tem que começar a se conscientizar do seguinte, a gente também tem uma parcela nisso, e a gente tem como fazer por onde. A gente tem que deixar essa ideia de lado de que, fulano fala bem, ele tem um discurso bonito, não sei o quê. Eu sei que a gente tem que eleger a pessoa também pelo perfil dela, pelas ideias dela, mas a gente tem que parar para estudar cada partido também, para estudar as propostas dessa pessoa. Porque aí você vai poder cobrar de fato, tipo assim, ele disse, ele disse isso, o partido dele tem essas propostas. A gente tem que estudar, não é porque fulano me disse que é uma boa pessoa, e eu gostei da frase dele de não sei o quê. Não é assim que a gente escolhe o nosso candidato. A gente tem que analisar todas as propostas, a gente tem que estudar. É porque a gente não tem nem essa cultura assim de os nossos direitos, estudar os candidatos. Mas a partir do momento que a gente adquire isso, já é um passo para a gente poder conseguir assim, caminhar, né? É também uma maneira de resistir. E se candidatar, né, Maria? Sim. E se candidatar, as pessoas têm que se candidatar. Às vezes a gente não quer não, porque eu não sou igual a eles, entendeu? Não sou igual aos políticos que tem no Brasil. Né? Que bom que não é isso aí, justamente essa galera que tem que começar a entrar. São os que não são iguais, né? A gente foi fazer um trabalho em sala de aula, o número de políticos que estão fazendo filhos na política é uma coisa absurda, é uma coisa impressionante. Eu já não sei mais se isso aqui é uma democracia ou se isso aqui é uma monarquia, porque está passando de pai para filho, né?
E aí, gente, vamos lembrar que a gente está batendo na nossa porta a eleição para o CEP, que é um sindicato que eu tenho um mais profundo coração, não porque falou, nem deixou de falar, porque nada disso não, porque tem uma luta histórica, né, dentro do Estado, com todos os erros, com todos os problemas, né, com todas as confluências políticas. É verdade que o CEP ele é uma gestão plural, né? Todos que estão lá estão voltados nos diferentes partidos, nas diferentes vertentes, voltados para abraçar a causa da educação, não dos professores, né? Da educação, dos professores, dos trabalhadores da educação, como bem colocou o Roberto, aliás, um abraço para ele, como ele colocou quando ele esteve no programa, né? Que é um movimento que a gente precisa estar lá próximo do movimento, porque tiveram conosco aqui, né? A gente teve oportunidade, não só o CEP, como alguns integrantes da UF, nos ajudaram quanto ao não fechamento de escola, né? E isso tudo está pairando no ar, né? Essa nova ordem, vamos dizer assim, política, né? Essa nova ordem educacional, né? Que eu espero com todo o meu coração que se comece a despressurizar agora, né? Que a gente possa montar diálogo, que a gente possa estar falando, né, sobre as questões da educação de maneira construtiva, né? A gente tem que estar muito próximo do CEP e dos movimentos, porque justamente foram eles que trouxeram para a gente, né, Carlos, esse novo olhar, vamos chamar assim, de que existem outros grupos, não só nós, né, professores municipais, mas que existem outros grupos envolvidos. Isso eu vou parar de falar, que eu falo muito, mas isso você estava falando, Maria, dessa resistência montada dentro dos quilombos, né? E eu espero que tenham no meu ouvido, que a gente estudou muito isso na sala de aula, a gente falou muito da formação quilombola na sala de aula. Isso vem de barreira, né? Isso vem num crescente dentro da gente. Por outro lado, eu vejo também uma rede que hoje vem crescendo no posicionamento, vem crescendo nas discussões. Pararam de... Eu acho que a gente não está mais esperando aquele Salvador, né, que a gente monta muito essa ideia, né, de que virar E na prática é completamente diferente. Sempre, né? Até aqui, quem pode dizer que não, né? Sempre diferente, né? A gente espera que venha aquele super-homem que vai resolver todos os nossos problemas e a gente está lá, fica quietinho, escondidinho, debaixo da cama, porque aí eu não preciso me mexer e tal, né? E isso a rede, ela parece vir desmontando essa ideia, né? E no Quilombo, eu, um pouquinho antes de você nascer, eu fui morar em Goiás e lá eu conheci os carvoeiros, né? E comecei a trabalhar junto dos carvoeiros lá na cidade de Valparaíso, Goiás. E eu vi uma educação lá muito parecida com isso que você está falando. Eu vi uma educação lá voltada para o outro, para o crescimento do outro. E quando a gente fala para o crescimento do outro, a gente está falando do crescimento de todo mundo, né? A gente pode falar do crescimento de um país, né? Do crescimento do grupo ali, né? E isso é um ponto, me pareceu um ponto muito importante da educação. Você estar voltado para o crescimento do indivíduo, da pessoa, né? No final das contas, é tudo que importa. Será que a gente consegue chegar nesse não é nada, o que falando comigo, olha. Será que a gente consegue chegar nesse patamar? Será que a educação consegue olhar para o outro e dizer, não, é para você? Eu brinquei até com ele quando ele foi lá, né? Que eu até pedi para ele, eu falei, vamos te juntar junto com a educação da gente, para você poder ensinar um pouquinho para eles. Porque é completamente diferente, assim. Eu vejo muita empatia, né? E eu acho que, na verdade, é o que mais está faltando no mundo de uma maneira geral. Mas eu vejo muito isso assim. Aquele aluno, ele tem uma dificuldade específica, então a gente vai investir nele. A gente vai investir nele porque ele está precisando dessa ajuda.
A gente também vai investir naquele outro que já tem mais habilidade, não sei o quê, eles têm uma facilidade maior, mas principalmente naquele outro que precisa. E eu acho isso importantíssimo. E a gente tem uma mania na educação de engessar, sabe? A gente acha que a gente tem que tratar todo mundo igual e não é verdade. É injusto. Você, quando você trata todo mundo igual, você tratar o diferente igual, é uma injustiça. Então você tem que analisar as exceções, sim, você tem que analisar as regras, mas também as exceções. Não é só porque ele é diferente que você tem que deixar pra lá, vamos deixar quietinho porque ele não vai reclamar. Você está sendo injusto, você não está sendo um pouco empático. Eu acho que é isso que falta, principalmente na educação, porque a educação é um pilar que, pelo menos, todos nós deveríamos passar, né? E é aquilo que vai te constituir. Então, nada mais importante do que isso. Não faz sentido nenhum você querer congelar, por exemplo, como o nosso queridíssimo Temer quis, né, congelar investimento em educação. Não faz o menor sentido. Pra gente, né, mãe? Pra ele faz tudo. Né? Pois é, ele que já é velho, né? Para os nossos gestores, faz todo sentido fechar a torneira da educação. Faz todo sentido economizar na educação, né? Para os nossos gestores, a gente vê o discurso é sempre esse. Vamos economizar, vamos cortar gastos, né? Eles gostam muito de cortar gastos. Cortar gastos e enfiar no bolso. Mas para os juízes não, né? Para os juízes só aumenta as bolsas de auxílio. Para o juiz só aumenta as bolsas de auxílio. Se auto-beneficiam com o poder que tem. Essa é a realidade. Infelizmente a gente vai ver muito isso acontecendo aí. E falando um pouco em se auto-beneficiar, a cidade de Pado inaugurou de novo o estacionamento rotativo. Ai, que beleza, gente. Nós temos um estacionamento rotativo aqui, Marcos. É aquele mesmo estacionamento, não é a mesma empresa, nem o mesmo tipo de situação. Mas é o mesmo estacionamento rotativo que da primeira vez que foi instaurado, o dinheiro sumiu. Sumiu mesmo, literalmente. Né? O próprio prefeito aqui da cidade de Pado foi na rádio dele, falou que o dinheiro sumiu. E vai acontecer de novo. Tomara que não aconteça de novo, né? Do dinheiro sumir. E outra coisa também que está emperrando aí na cidade é a questão da taxa de iluminação pública, que aumentaram arbitrariamente, sem passar pela Câmara. Aliás, acho que nem precisava passar pela Câmara, né? Porque se passasse por lá, os vereadores iam aprovar de qualquer jeito. Só o Paulinho que não. Só o Paulinho que não. Né? Mas de qualquer jeito eles iriam aprovar. Afinal, o vereador ganha muito bem, pode pagar muito bem, é uma taxa de iluminação pública de até R$100, o vereador pode pagar. Agora o povo não aguenta mais pagar imposto. Gente, eu não posso pagar. São 800, como bem colocou a professora, é um direito nosso, piso, mas quando esse piso chegar, será de R$1.200. Estamos brigando hoje, ferozmente, por causa de R$1.200, que quando chegar, a gente já vai estar até aqui de dívida, porque está para chegar desde 2011, a lei de 2011, estamos em 2018, e nada. Ele vai te reembolsar por esse tempo? Claro que não, não vai. Né? Outra coisa que a gente começou uma discussão sobre isso, né? Sobre a questão do estacionamento, que com certeza só o Paulinho que vai se posicionar contra, o nosso vereador. Isso para o comércio, gente, deve ser um horror. Você imagina você taxar o estacionamento. Eu, por exemplo, não pago, não vou, claro. Não vou utilizar e não vou pagar. Isso me deixa, com certeza, mais distante do comércio. E sem um indicativo de para onde esse dinheiro vai e em que ele vai ser investido, porque a gente está falando de dezenas, aliás, centenas de pessoas que vão estacionar ali e pagar. Eu estava vendo um ticketzinho, não sei se é R$2, né? Eu acho caro. A cidade com a nossa referência, que é pequenininha, que o povo ganha mal, eu acho R$2 caro. Está taxando o cliente. R$2 por hora. Você está taxando o cliente. R$2 por hora. Olha só, se eu vou ter que pagar o carro, vou ter que pagar R$2 para ir numa loja, ou eu não vou tentar ir na outra loja que eu não vou pagar R$2? Eu vou. Claro que vou. Eu não vou pagar lá. Esse tipo de situação acontece na cidade de Pado porque justamente pimenta do povo é refresco. Porque o prefeito não paga. O vereador tem lá na frente do prédio da Câmara um estacionamento privativo, reservado para eles,
Se você parar seu carro lá, alguém vai pedir para você tirar. Se eu parar lá, ninguém me tira. Eu ligo para a polícia e mando tirar o carro deles. Ninguém me tira, vai ter que me prender para me tirar. Nós somos iguais ou não somos, Carlos? A lei diz que a gente não pode privatizar agora o estacionamento. Nem para juiz, nem para médico, nem para prefeito. Mas o que a gente vê em Pago, às vezes até na frente de estabelecimentos, está lá privatizado. Tem uma casa, que eu não posso falar o nome, mas tem uma casa aqui em Pago, de gente aí da política, que você não pode parar o carro lá na frente. Eles quebram o vidro do seu carro, eles arrumam um problema com você, porque eles se acham donos da rua. E é justamente o que acontece. O que acontece em Pago? Os gestores da cidade se acham donos da cidade. Parece que Pago virou uma fazenda, né? Estamos sendo ordenhados pelo prefeito e pelos vereadores. Eles estão arrancando tudo da gente, tudo. Para andar na rua, você passa no buraco. Se você cai no buraco e se quebra, vai precisar do hospital. Vai morrer no hospital. Né? Diferentemente de quem pode pagar. O próprio gestor da cidade não usa o hospital que ele propõe para o povo e ainda faz notinha no jornal falando que a saúde de Santo Antônio de Padre é muito boa. Ora, Senhor, se a saúde de Padre está muito boa, vai você lá e se interna no hospital. Não vai mesmo. Vai colocar catéter no coração lá, meu filho. Não vai, não. Duvido. E vai colocar o filho para estudar na escola pública, vai colocar o neto para estudar na escola pública, vai colocar o bisneto, vai colocar o sobrinho, vai nada, tá tudo em escola particular. Exatamente. Ninguém entra na rede. Eu sou a favor da coisa mais ordeira. Eu acho que tem que ter uma lei que obrigue o gestor, os gestores, prefeitos, deputados, senadores, toda a carga, os políticos, a colocar os filhos em escola pública, e eles têm que ser obrigados a usar a saúde pública. Caiu, bateu, vai para dentro do hospital público. Se tiver de morrer, morre lá, meu querido. Infelizmente, a regra é diferente. Hoje morre o pobre. Só o pobre que morre. Não tem condição de pagar uma clínica particular. Isso acontece 24 horas por dia. Aliás, quando não morre dentro do próprio hospital por negligência, que acontece também, a gente sabe, a gente tem números de casos dentro do hospital de Pago de negligência. Só vai com problema, não descobre o que é, eles dão remédio para outro, a pessoa morre, e acontece isso. Vamos fazer, achei que essa ideia é um ótimo caminho, porque o Paulinho levou a proposta para dentro da Câmara no ano passado para ter 10% de reajuste do servidor, né? E que a Câmara inteira disse não, porque nós iríamos quebrar, os servidores iriam quebrar a prefeitura, vão quebrar a banca, né? A gente sabe que não era nada disso, a gente está falando de qualquer coisa em torno de R$80 por pessoa, tá? Mas não pôde dar, beleza. Eu fico pensando aqui, a gente poderia fazer o seguinte, por que os vereadores, eu vou tirar o Paulinho da história, porque ele veste a nossa camisa. Isso a gente não pode falar, pelo contrário, o cara veste, o cara briga, tá lá o tempo todo, não tem discurso dele que ele não mencione professor e servidor, não tem, entende? Então eu fiquei pensando, por que os vereadores não vivem com o nosso salário, né? Eu acho. Sai de 6 mil e vai viver com R$850. Mas aí você faz um favor para mim. Ao invés de você ficar dentro do seu gabinete, com ar-condicionado, e com uma pessoa... É assim, que eu já vi. É uma pessoa e vários trabalhando ao redor. O único que eu não vi isso foi com o Paulinho, uma vez que eu estive no gabinete dele, eu não vi. Eu vi ele, ponto. Vi ele e um outro colega, mas que eu não estava lá trabalhando para ele. Estava lá do mesmo jeito que eu, fui lá para conversar. Dos outros gabinetes que eu vi, do outro gabinete que eu vi, era a pessoa e mais uma penca. Por que você faz o seguinte? Sai do seu gabinete e vai para dentro de escola municipal para ver a realidade da sua clientela, do seu aluno. Sabe? Não bate no peito dizendo que é vereador de educação, não. Vai lá para dentro de escola, depois segue esse aluno, vai para dentro do transporte escolar. Depois você vai saber aonde? Para dentro da casa desse aluno, para ver as condições e se há condições da educação fazer aquilo que o poder público se recusa a fazer. Se tem como a escola fazer, ensinar a ler e escrever nas condições que a Câmara de Vereadores vem deixando a população.
Como que você consegue pensar na sua escola se você não tem quem por você ao longo da sua trajetória? Falando de criança, você com 10 anos, você não ter tido todo o subsídio que é normal, que deveria ter tido, e aí você não tem, e aí você vive na exclusão, porque preste atenção em Pádua hoje, se você quiser ir no teatro, você vai lá para. Se você quiser ver um filme, você vai onde? Se você quiser um evento cultural, você faz o quê? Entendeu? Uma vez o Carlos colocou aí com propriedade, o evento cultural da cidade hoje chama-se bebedeira. Ou você sai para beber, para comer, ou você vai ficar. Hoje nós temos uma praça, onde era feito o Gesar, que aquilo tudo foi derrubado, virou um cimentão, né? Com lugares, não tem um parquinho. Se você quiser levar o seu filho no parquinho, você vai pagar. Porque aí tem que ir no brinquedo que paga. Foi dessa forma que socializaram a praça. E um centro cultural fechado, né? Fechado. Para não dizer que está fechado, você pode passar na frente na parte da manhã, que às vezes o portão está aberto. Não, assim, mas o funcionamento... Não, fechado. Fechado. Não, porque tudo que a gente fala, é para dizer, não, vai ficar aberto. Fica só aberto. Entende? Fechado, caindo de podre, sabe? Mas que não é utilizado. Por quê? Porque a gente não tem artistas aqui em Pádua, em Miracema. Duvido. Eu já fiz alguns trabalhos, assim, não vou nem expor para não falar das pessoas, né? Com artistas aqui, com grupos, dizendo que, assim, não iriam conseguir manter porque não tinham investimento. É isso aí. E aí eles têm tirado o próprio bolso, fazer vaquinha com os outros integrantes. E é exatamente esse o ponto onde a gente queria chegar. Se você conhecer algum artista de Pádua, paduano, pede ele para entrar em contato comigo ou com a Simone nos próximos dias, que a gente está com um projeto aí bem interessante para a gente reanimar, realinhar, reagrupar a cultura dos artistas aí de Pádua e com uma intenção aí teatral em breve. Mas voltando a falar sobre o assunto, os vereadores irem na escola, irem no hospital para poder fiscalizar, não vai adiantar nada, eles podem até ir lá, mas vai chegar lá dentro do hospital desse jeito, ó. Não, mas aí não é fiscalizar, né, Carlos? Aí é por presente. Aí não é fiscalizar, agora tem que ir. Eles vão... Tem que sair desse gabinete e entrar para dentro de escola todo dia, tem que estar lá. Não adianta. Enquanto não houver uma abertura de contas do hospital, uma abertura de contas da educação, abertura de contas da prefeitura, da Câmara de Vereadores, no geral, abrir mesmo, eu quero saber com quem está sendo gasto, com quem está sendo gasto, para onde está indo. Se está indo para boi ou se está indo para o povo. Não vai adiantar nada, porque o vereador, hoje, a gente tem um quadro de vereadores, não todos, a gente tem um quadro de vereadores omissos, coniventes e negligentes. Porque o próprio vereador passa dentro do buraco, tem coragem de conhecer a pessoa que foi lá no hospital, a pessoa reclamar com ele, que ele não tem a audácia de pedir com punho firme na tribuna, o vereador vai pedir carinhosamente o prefeito para ver a situação, quando ele tem o poder de exigir a resolução do problema, entrar com ação no Ministério Público Federal, onde ele não está sendo atendido pela prefeitura, porque cabe isso, dá até cassação do prefeito, se o vereador fizer isso. Duvido que tenha algum vereador com essa coragem, mas o vereador pode fazer isso. Olha uma coisa que a gente encontrou aqui ontem, andando na rua, no centro aqui de Pádua. Uma vaga de estacionamento que a gente viu, um selo escrito assim, gente, vale a pena, se estiverem andando aqui pela rua, vocês darem uma olhada, não sei o nome dessa rua, essa principal aqui. Você está perguntando para a pessoa. É Ferreira da Luz ali? Eu não sei o nome dela. Olha que interessante, somos um país aristocrático onde os mais iguais que os outros podem se apropriar impunemente do que deveria ser público. Pois é. Não é isso? Acontece muito E vamos passar agora olhando para a posta e para a placa, porque tem umas falas interessantes, tem pessoas ali colocando umas falas bem bacanas, umas coisas interessantes para fazer a gente pensar, né? Raciocinar. A gente chegou no nosso... Não tem mais o Pedro Mauro para brigar com a gente, mas a gente chegou ao nosso fim
O fim de um novo programa. Eu queria pedir para quem assistiu, quem está assistindo agora, vai assistir ainda, clicar no botão compartilhar e compartilhar, que só assim você vai estar ajudando esse programa a chegar onde tem que chegar. Amigo da Simone, pega aí, compartilha, meu amigo, compartilha, tá claro, compartilha, porque esse é o meio que a gente tem de chegar até vocês e mais além. E a gente vai continuar até quando a gente não puder mais. Porque eu acho que só quando o guerreiro cai é que a luta termina e a gente está de pé. Enquanto houver força, a gente vai lutar nesse mundo. Apesar da chikungunya. Pois é, né? Apesar das doenças aí acometidas pela falta de administração pública. Gente, tirei uma foto no final de semana de chafariz. Aqui, ó, de água. Parado, largado, aquilo lá. Mas basta falar que vai vir um deputado que o prefeito manda ligar. A intenção é parecer bonito para quem vem de fora. Porque o povo aqui de dentro mesmo convive com a chikungunya, com a dengue e com os demais animais, eu digo os ratos que vêm da prefeitura. Agradecer você que assistiu. Semana que vem a gente está de volta. Vamos fazer as considerações finais, da Maria Clara. Eu queria agradecer, né, o convite e é isso, a gente tem que continuar aí resistindo. Os estudantes, principalmente, né, nós somos o futuro. E é isso. Eu estou aqui lendo o que estão mandando para a gente. Amália, um beijo para você. Com relação ao plano de carreira dos servidores municipais, é uma conquista que a gente tem que alçar, a gente tem que trabalhar para ela. Mais do que um direito, né? A gente está vendo a falta de estabilidade do país é muito grande, a gente está falando de uma falta de estabilidade política, de uma falta de estabilidade moral, né? A gente precisa se alicerçar nos nossos direitos, porque senão a gente com certeza é carregado. Outra coisa que a gente tem que estar pontuando nós precisamos nos colocar claramente. Sou totalmente solidária a todos os professores que estão sendo processados, né, atualmente por terem exposto os pensamentos, por terem asseverado alguma ideia, por terem compartilhado de ideias, exigindo aquilo que é nosso direito, volto a falar, desde 2011. O piso não é uma brincadeira, é um planejamento, foi um planejamento do governo federal que simplesmente muitas cidades, embora recebam dinheiro, embora recebam Fundeb, não estão repassando a contento, né? Fundeb não é feito por outro motivo que não priorizar o salário dos professores. Então não tem conversa, não tem choro, não tem vela, né? Os nossos ganhos precisam vir discriminados, sim, no nosso contra-cheque. Tá? A gente precisa saber da onde vem o quê, por quê, para quando e como. É um direito nosso e mais do que isso é um dever, né? Porque nós estamos falando de dinheiro público, né? Então é um dever. Pedimos mais uma vez, eu estou fazendo as minhas considerações, né, gente? Que caia por terra essa história de professor sendo obrigado, sendo direcionado como se fosse um irresponsável. Nós não somos, tá? Nós sabemos muito bem o número de questões a serem colocadas em prova, isso está ficando feio, sabe? Já passou do limite, já deu o que tinha que dar, que é tudo errado, né? Se a gente for colocar aqui claramente o que está acontecendo na escola, a gente sabe muito bem que a gente está fazendo papel de doido, né? Porque X questões para depois passa ele de qualquer jeito, né? A gente tem que estar debruçado nessa história, a gente tem que aprender a peitar certas coisas. Peitar, que eu digo assim, a gente tem que aprender a se contrapor em certas coisas, né? E se essa história de promoção automática não é o que se achou que seria, então se tem um fim, o aluno tem o direito e nós o dever de apresentar um encaminhamento para leitura e escrita. Sabe, se não está sendo possível porque não tem poder público, a gente tem que exigir esse poder público. A gente não tem que pegar e ajudar a colocar tudo isso para debaixo do tapete. E isso a gente prova e comprova com números,
com provas materiais, né, com muita facilidade, muita facilidade. A gente precisa se posicionar assim. Eu volto a falar, a gente para Facebook, para ficar falando de gestão nacional, para que não tenha que falar da municipal, para não se expor, o que é isso? Tentar esconder debaixo do tapete aquele monte de sujeira. Pelo amor de Deus, né, gente? É um papel que a gente não precisa fazer, certo? A propósito, a gente falando sobre processos, você, cidadão do bem, que está sendo processado pelo prefeito de Santo Antônio de Pádua, que não são poucas pessoas, nos procure. Me procure a Simone nos próximos dias, porque nós temos aí uma defesa para você, uma defesa para todos nós, e a luta continua. Se você desistir de se unir para contrapor, aliás, para peitar mesmo, você tem que peitar, colocar a cara na reta e brigar, você vai perder o processo sozinho. Então você tem que se unir. Nos próximos dias você procura a gente, que a gente tem a solução para o seu problema. E a gente vai bater forte nisso daí. Os servidores conscientes de Santo Antônio de Pádua é um grupo que vem caminhando, né? E ele está dizendo para a gente, vamos todo mundo junto, manter o programa e vamos mesmo. Já falei que a gente já está ficando velho, está ficando sem filtro. Se tiver que levar para cima e ficar gritando lá no microfone, a gente fica também, né, Carlos? Não do Carlos esteja ficando velho, não é isso, né? Que sou eu. Mas sem filtro que sou eu. E a propósito, falando em pracinha, também é um dos projetos que a gente vai estar colocando e impetrando na cidade, que é a Tribuna Livre nas praças aqui uns dias. A gente não vai dar muito detalhe hoje, a gente vai esperar o decorrer, o andar da carroça, porque a carroça está andando lenta. E vamos ver como é que vai acontecer nos próximos dias. Agradecer quem assistiu, Simone termina o programa da gente. É isso, gente. Quer fazer? Não, a gente já fez considerações. Mandar um abraço para minha mãe. Meu Deus do céu. Vou mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para minha sogra, meu sogro. Marisa, quer mandar um abraço para sua mãe? Para você. Obrigada, Maria. Que lindo. Gente, valeu, tá? Então, até com certeza o próximo sábado às 11 horas. Um abraço.